Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Sempre afirmamos que é uma alegria renovada estarmos aqui com vocês para esse encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Porque o Evangelho no Lar é exatamente isso, encontrar Jesus. Permitir que o Mestre chegue em nossa casa, entre, sente ao nosso lado para as nossas reflexões e principalmente que Ele fique entre nós a partir do propósito nosso de vivenciarmos os seus ensinamentos. Não esqueçamos que o recipiente com a água que será fluidificada durante o nosso estudo pela equipe espiritual. Vamos então fazer a nossa leitura preparatória, o livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Hoje será a mensagem 106. Há muita diferença. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 6. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado nesta forma: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isto te dou. Já meditaste na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento de amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de origem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dar de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Ou seja, na vida, na caridade, na ação do bem, não é necessário que tenhamos bens materiais, que tenhamos posses, mas é necessário que tenhamos o quê? Amor. Dar de nós mesmos aquilo que verdadeiramente nos pertence. E são os nossos sentimentos positivos, os sentimentos nobres que já desenvolvemos e que eles devem nos conduzir a dar do que temos, a nossa atenção, o nosso olhar, a nossa palavra, a nossa prece, em função do nosso semelhante. Então, meus amigos, vamos fazer agora a nossa prece inicial, elevar nossos corações, a nossa mente
a Deus, ao Altíssimo, sintonizando com as forças universais do bem. Senhor Jesus, reunidos estamos em torno do vosso Evangelho, na tentativa de compreender os vossos ensinamentos e, sobretudo, buscando o fortalecimento das nossas forças, das vossas energias, das nossas energias, para realizarmos a transformação interior que se faz necessária a fim de crescermos espiritualmente em direção ao reino de Deus. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, estamos estudando o Evangelho com base no livro Florações Evangélicas, de Joana de Ângeles. Esse livro foi psicografado por Divaldo Franco em 1971 e é super atual as mensagens. Então, na mensagem de número 4, no capítulo de número 4, nós temos Obreiros da Vida. E ela desenvolveu suas reflexões em torno do capítulo 1, item 10, terceiro parágrafo do item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz, vamos ver aqui no Evangelho. O parágrafo aqui do item 10. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animálculos imperceptíveis não erguem os continentes? E os animálculos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. É também parte das instruções dos espíritos do capítulo 1. E aqui o espírito, mais uma vez, é o espírito Fênelon. Então, com base nesse parágrafo, Joana de Ângeles vai escrever no livro Obreiros da Vida. E ela nos diz que, enquanto soam as melodias da esperança, cantando a música do trabalho nos ouvidos da vida, porfia na fidelidade do dever. Enquanto a terra reverdece e uma primavera brota do caos das dissipações generalizadas, prenunciando o largo dia do Senhor, prossegue em atividade. Ou seja, ela diz, nesses momentos abençoados, nesses momentos de primavera, nesses momentos que fazem florescer a esperança, devemos persistir em nosso trabalho, certo? O dever sempre a ser cumprido. Mas ela, prosseguindo, nos diz, enquanto as perspectivas sombrias do desastre da guerra campeiam, curva-te ante as leis de seleção que o Ministério Divino realiza,
a fim de modificar a estrutura do orbe terreno na sua inevitável transformação para um mundo regenerador. E não obstante a ingente tarefa a que és convocado, ser daqueles que adquirem dignidade no culto da realização nobre, produzindo em profundidade e com a perfeição possível. Ou seja, nos momentos bons, nos momentos tranquilos, façamos o nosso trabalho. Mas quando chega a tormenta, nos momentos difíceis, nos momentos inclusive até mesmo das guerras sangrentas, não devemos dizer, como às vezes a gente afirma, não adianta. Não adianta essa história de fazer o bem, de persistir o bem, está tudo sendo destruído, as pessoas não querem nada, as pessoas têm muita maldade dentro de si. Ela diz para que a gente não esqueça que Deus permite que esses desastres, essas guerras aconteçam, porque é necessário que se cumpra as leis de seleção, que é tudo comandado, né? Ninguém está em abandono, ninguém está exatamente à deriva. Existe um comando superior. E quando os homens fazem opção pelos conflitos, pelas guerras, por destruir, Deus respeita o livre-arbítrio. E através desses momentos, dessas situações, cumpre-se a lei de seleção, que é uma lei divina em que a seleção vai sendo feita para que o orbe realmente prossiga com o processo de regeneração. Então, mesmo nessa situação, aquele que já tem dentro de si a luz do esclarecimento do Evangelho deve continuar a sua tarefa. E ela diz que devemos prosseguir porque já nos encontramos armados pelos instrumentos do discernimento e da razão, para que possamos analisar as ocorrências, os fatos e continuar na labuta para edificarmos o santuário da paz universal. Ou seja, cada um contribui para que esse edifício da paz seja edificado. É o trabalho de formiguinha, como se diz, né? Então, ela nos diz também que a gente não deve se importar. Saber de onde vieste não te convém examinar o que és. Interessa-te em observar o que produzes e o que deixas de produzir. Às vezes a gente quer saber, né, das encarnações passadas. O que fui, de onde eu venho, como é que eu estou agora. Nós somos hoje o resultado de todas as nossas realizações, de todas as vivências reencarnatórias do passado. Então ela diz, não importa, isso não importa. É necessário pensar, observar no que estamos produzindo e deixando de produzir. E diz mais, se os teus celeiros de luz se encontram abarrotados pelos grãos da misericórdia, ou com o feno inútil que os transformou em depósito de trevas e de dissensões, a responsabilidade é tua, ou seja, é nossa construção, é nossa realização. É decorrente daquilo que construímos. Se construímos em função do bem, do amor, nós vamos ter um celeiro cheio de luz, de grãos de misericórdia. Mas se está aquele feno inútil, decorreu das nossas más realizações, decorreu da nossa omissão, da nossa indiferença. Se até ontem padronizaste o comportamento pelo equívoco, não te é lícito, doravante, repetir enganos e insistir em engodos.
Vives na terra o instante definitivo da grande batalha. Ou seja, nós estamos no momento da grande batalha, que é exatamente a regeneração, a transformação do orbe terrestre. E Jesus necessita de alguns estoicos servidores que a ele se entreguem totalmente para o combate final. Cada um de nós está sendo convocado mais uma vez, e principalmente agora, para sermos esse obreiro, esse trabalhador da vida, na cooperação com Jesus, na cooperação com o Criador. Então, prosseguindo, convém ressaltar que o Senhor nos reuniu a todos não pelo império caprichoso do acaso, nem pela ingestão mirabolante do descuido ou pela contingência precária das nossas manifestações gregárias alucinadas, mas por uma predeterminação de sua sabedoria, que nos convocou, devedores e credores reunidos, cobradores inveterados e calcetas para a regularização dos débitos pesados, a fim de nos reajustarmos à lei sublime do amor, longe da subalternidade das paixões. Não permitamos, assim, que medrem sentimentos inferiores na nossa gleba de luz. Não deixemos que o descuido de uns ou a invigilância de outros nos surpreenda no posto do nosso combate, transcorridas tantas lutas assinaladas pelas ações nobres, após tantos anos de perseverança no dever, depois de tantas esperanças que foram obrigadas a adiar e tantas ilusões que asfixiamos na realidade da vida. Parágrafo profundo. Como a gente afirmou, o Senhor, Deus, não nos reuniu assim por acaso, de qualquer jeito. Não nos reuniu por outro motivo banal, mas sim nos reuniu para que nós possamos, todos juntos, como ele diz aqui, devedores, aqueles que devem, e os credores, quer dizer, os seres comprometidos entre si, os cobradores, aqueles que nos cobram pelo mal que fizemos, pelo descuido, por nossa indiferença, para que a gente possa regularizar, sanar esses débitos. Eu vou encontrar pela vida aqueles a quem eu ofendi, aqueles a quem prejudiquei, mas também aqueles que me prejudicaram, né, que me fizeram mal. E a gente vai se encontrar no caminho, nessas contingências da vida, para que a gente possa sanar. Para que aquele sentimento que surge, aquele sentimento de indiferença, de ressentimento, de mágoa, que a gente não sabe de onde veio, mas a gente não suporta a outra pessoa, que é um filho, que é um genro, que é uma nora, enfim, para que tudo isso seja transformado, vencido, porque afinal de contas, os reajustamentos são reajustamentos em face da lei sublime do amor. Então, isso tudo, essa tarefa, é uma tarefa de trabalho. Quando a gente fala obreiros da vida, todas as ações que nós possamos desenvolver em função do bem. Desde esse reajustamento individual, grupal e o coletivo. As pessoas com as quais nós vamos nos encontrando e que não encontramos essas pessoas de uma forma casual, não. São pessoas que passam a conviver conosco e que vão assim, a partir de sua maneira de ser, deixar muito claro se são pessoas que nos atingiram ou que foram atingidos por nós em algum momento de uma existência passada. E tudo isso quer dizer, é necessário paciência e tolerância para com o outro. Aprender, sobretudo, a amar
a servir, a perdoar. Existe um celeiro de maior trabalho do que a família, do que o nosso lar? Não existe. É a grande escola, onde nós vamos aprender ou vamos repetir de ano. É o lugar da transformação. É o lugar exatamente também que nós podemos chamar de oficina de trabalho, de hospital, onde as nossas mazelas serão tratadas. É um lugar de intenso trabalho, porque nós nunca sabemos o que vai acontecer. Tudo pode ser estruturado, ter sido estruturado com muitos sonhos, com muita esperança, com muito amor, mas no cotidiano, no passar do tempo, cada um vai se revelar tal qual verdadeiramente é. Porque nós nos desnudamos quando estamos em família. Nós mostramos o que realmente nós somos. Não o que a gente aparenta lá fora por uma questão de educação, uma questão do desempenho social lá fora. Mas cada um se apresenta com seus vícios, com seus maus hábitos, com os sentimentos, às vezes negativos, às vezes aqueles que são responsáveis pelo grupo, vamos supor o pai e a mãe, se surpreendem, né? De onde, menino, você tirou isso? Você aprendeu isso com quem? São espíritos imortais, trazendo a sua bagagem, aquilo que já desenvolveu em termos do bem, mas também as más inclinações, as viciações. E nesse grande celeiro, o trabalho é árduo. E às vezes, o que é que acontece também? As questões conjugais. Pessoa, meu Deus, o que é o que eu fiz na minha vida para estar hoje desse jeito? Onde foi que eu errei? Eu não casei com essa mulher, casei com outra. Ela está transformada, não era essa pessoa revoltada, amarga, não era essa pessoa tão indiferente. O mesmo pode acontecer com relação à esposa. Aquele marido, né, grosseiro, aquele marido que não trata bem as pessoas, aquele marido assim, às vezes, que mergulha em algum tipo de vício, alcoolismo, por exemplo, que é muito comum nos dias de hoje, e que traz para dentro de casa os mais variados problemas. Então, é um grande celeiro. É o reajustamento dessas criaturas, desses espíritos que já estiveram juntos outrora e que precisam mais uma vez ali estar para transformar tudo de negativo que se instalou, que se vivenciou através do amor, da convivência, do perdão, da compreensão, da paciência, a misericórdia que se deve ter uns com os outros, a compaixão. E depois que ela nos fala nesse parágrafo, vem ela nos advertir que não podemos plantar os grãos da desídia, nem deixar que a semente nefária da emotividade subalterna desenvolva em nosso lar, em nossa família ampliada, os germes virulentos das manifestações amesquinantes capazes de nos enfermar o organismo ciclópico da alma, tombando-nos adiante e deixando-nos na retaguarda. Então, é a vigilância. Aquele que já desperta para o bem, que já teve acesso aos ensinamentos de Jesus, tem luz. É como ele diz, vós sois a luz do mundo. Ele disse para os apóstolos, por quê? Porque eles estavam ali a conviver com Jesus, a ter acesso aos ensinamentos. Então, vós sois a luz do mundo. E tendo esta luz
devemos ser os obreiros da vida. Trabalhar incessantemente na família, fora dela, na sociedade. Devemos ter aquela vivência, a vivência do bem. E não só em uma ou outra situação. Não, a minha fase de vida não está legal, então eu vou me afastar. A gente faz muito isso. Analisando cada um, a gente faz isso. A gente se acomoda, né? Vê o desânimo, porque também não é fácil. Nós somos também imperfeitos, né? Temos a nossa humanidade. Mas essa é a realidade que ela fala nesse capítulo. Então devemos evitar essas sementes da discórdia, essa semente negativa, vamos assim dizer, essa semente que não vai dar bons frutos. Pelo contrário, vai gerar animosidade, indiferença, desamor, afastamento um dos outros, né? E ela vai nos dizer ainda: todos nós todos somos peças importantes, com valiosas das determinações divinas. Nesse momento azado, e estamos sob vigilância rigorosa da fatuidade e da idiosincrasia, sofrendo a pressão das forças baixas da animalidade, que pretende conspirar contra o Espírito do Cristo, que vive dentro de nós, em torno de nós, conduzindo-nos a todos. Todos nós, cada um de nós é importante na obra divina. Estamos no momento em que as forças negativas ao nosso redor conspiram contra a proposta do Cristo, o Espírito do Cristo, que vive dentro de nós, em torno de nós, conduzindo-nos a todos. Veja bem, o ensinamento de Jesus, a nossa crença, a nossa convicção, representa Ele dentro de nós, em nossa vida. E devemos preservar tudo isso. Jamais deixar que essas forças negativas vençam a nós mesmos, vençam os nossos sentimentos, tudo aquilo que nós propomos realizar nesta grande seara de Jesus. É necessário não negligenciar a atitude, não ceder ao mal e orar sempre. Quando ele fala aqui em orar, não significa aquela oração pronta. É o pensar em Deus, pensar em Jesus e oferecer toda a nossa gratidão e conversar com o Mestre, como conversamos com aquele irmão mais velho, né? Aquele irmão mais experiente. E outro parágrafo, ela diz: não há por que recearmos, seja quais forem as conjunturas, mesmo as aparentemente adversas, que nos sitiem, pois não temos sequer um motivo falso para sobre ele nos albergarmos, justificando a ausência da excelsa misericórdia divina, que nos protege, que nos ampara, aquecendo nas negociatas da usurpação e do erro, da frivolidade e do conúbio com a insensatez. Não estamos diante de uma gleba cuidadosa por meninos espirituais. Ou seja, não são espíritos imaturos, espíritos inexperientes. Não somos, né, ainda, não, me perdoem, não é isso que ela quer dizer. Ela quer dizer
que não estamos diante, que existe uma gleba de espíritos perfeitos, de espíritos sublimados, que não são meninos espirituais. Eles têm toda uma vivência, toda uma experiência, toda uma condição de nos envolver no amparo e na proteção em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai. É isso que ela quer dizer. Então, não há como justificar a nossa negligência, justificar a nossa indiferença, a nossa entrega à insensatez. Não é justificável, porque temos luz, somos luz e temos todo esse envolvimento da espiritualidade maior, ou seja, dos espíritos guias, dos espíritos protetores. Aí ela diz: esforça-te vencendo o adversário oculto que reside na plataforma do eu enfermo e combatendo aguerridamente com as armas superiores do amor e da perseverança, não recalcitres mais. Não te permita a negligência da ociosidade, nem o sonho utópico do prazer chão que obscurece os painéis da alma e entorpece as aspirações para voos mais altos. Como as más palavras corrompem os costumes, os pensamentos frívolos intoxicam o espírito. Notemos que ela fala aqui do inimigo principal, que é o adversário oculto, que está dentro do eu, lá no eu enfermo, do eu doente, que nos conduz exatamente a todas essas decisões, iniciativas incorretas, contrárias aos desígnios de Deus. E é necessário, como ela diz, combater. E se combate com o amor e a perseverança. Não devemos jamais negligenciar. E ela encerra dizendo: um dia, o sublime Espírito do Cristo desceu à terra para fundar um reino e atirou os alicerces da sua construção na alma humana, dando início à edificação de um país como jamais alguém houvera sonhado. O reino dele está em todos nós, pedras angulares que nos tornamos do edifício da esperança para a futura humanidade feliz. Portanto, meus irmãos, nesse capítulo, Joana de Ângeles lembra que todos nós somos trabalhadores, obreiros da vida, co-construtores da vida, e que temos assim a oportunidade de estarmos aqui reencarnados em mais uma experiência terrena, para podermos trabalhar incessantemente pelo nosso progresso espiritual, contribuindo assim para o progresso do orbe no qual estamos. Vamos pensar, refletir nas palavras da mentora. Então, meus amigos, vamos agora fazer as nossas vibrações. Vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo. Senhor Deus, Pai Criador, estamos a rogar mais uma vez pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, inclusive em nosso país, para que haja propósitos em torno da justiça social. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada com os ensinamentos da codificação e do Evangelho do Cristo.
pela concórdia e perdão daqueles que não sintonizam conosco, pela cura, pelo restabelecimento dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos, que estão a passar por dolorosas experiências na área da saúde, enfermiços que estão, a fim de que não falte a eles a fé e a esperança. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Rogamos, Senhor, por todos eles. Agora vamos fazer a nossa pausa, pequena pausa, para que cada um apresente as suas rogativas. Recebei, Senhor Deus, as nossas rogativas e derramai vossas bênçãos de misericórdia e compaixão sobre nós, nos fortalecendo para que possamos permanecer na nossa jornada terrena com os propósitos coerentes com vossas leis. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, que possa vir a cada um de nós o vosso reino de amor, o vosso reino de justiça, de caridade, acima dos nossos desejos, livrando-nos de toda a maldade, da maldade que ainda existe em nós mesmos, livrando de todas as tentações, porque só assim reinará a paz, o entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.